Adri emagrece fazendo campanha ou não? Com certeza. Eu vou fazer uma campanha, então. Plural. Aliás... E a Adriana, tá? Tu falou Adriane. Chegou a me coçar também pra falar, tu falou Adriane. É que te chamamos de Adri, né? Adri, Na verdade, nunca... Aí tá, Adriana, legal. Vou corrigir. Eu odeio quando erro meu nome, então desculpa. Tu falou primeiro certo, Adriana. Depois tu falou Adriane. Mas já que vai começar de novo. Sim, vamos corrigir, né? Vamos falar por favor, esqueçam, doutora. Eu cheguei a falar assim, ó. Eles ficam me zoando, por isso que eles usam, Adri. Eu amo. Tá, beleza, vamos deixar de fora. Antônio? Dá pra fazer algumas gravações. Microfones fechados, iniciando a gravação. Pode gravar. Quando quiser, Charles. Sejam bem-vindos ao podcast A Lista. Nesse podcast nós queremos trazer para vocês os melhores candidatos possíveis que nós acreditamos possam fazer realmente a diferença em Santa Rosa. Nessa noite novamente está comigo a Nayane. Boa noite, Charles. Tiago também está novamente presente. Boa noite. E a nossa convidada de hoje é a Adriana Leal. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite a Nayane, ao Thiago, ao Charles pelo convite, né, da lista. Perfeito. Adriana, conte um pouquinho quem é a Adriana, para que as pessoas que talvez ainda não te conheçam possam saber um pouquinho mais sobre a tua experiência profissional, o que você é de formação e a experiência em geral. Fique bem à vontade. Então, uma santarrosense que ama a terra, né, que ama Santa Rosa. Sou casada com Marcelo Leal, nós temos um filho, Guilherme Leal. Eu sou formada em gestão de serviços jurídicos e notariais. Tenho uma experiência profissional já na área, desde os 18 anos na área pública. Depois fui para a área privada, trabalhei muitos anos na empresa Cameira como gestora de RH. Tive a oportunidade de ser empresária, ter na pele, sentir na pele o que é ser empresário também, né? E fui gestora da agência do Cine aqui em Santa Rosa, através da Fundação Gaúcha do Trabalho. Também tive experiências na Assembleia Legislativa, na Prefeitura de Gravataí, né? Gravataí chegando aos 500 mil habitantes, né? Mais de 300 e poucos mil habitantes, mas 500 mil moradores. E a última, então, minha experiência foi na Assembleia Legislativa, né? Que eu tive uma grande oportunidade de prestar um serviço à nossa comunidade, não só santarrosense, mas regional. Perfeito. Vou te chamar de Adri, tá? A gente já se conhece há um bom tempo. Aliás, na época que você tinha loja, né? No Camilo Center, né? Eu também tinha a estação online lá, então a gente se conhece já desde aquela época. Adri, você nunca foi eleita vereadora, correto? Eu tive a oportunidade de concorrer, essa é a 4ª vez. Nas 3 vezes que eu concorri, eu fiquei entre os 15 mais votados. Mas nós temos o grande empecilho, que eu disse que é uma lei que eu não concordo, né? Que é a lei do coeficiente eleitoral. Esses, então, todas as vezes me deixaram fora. Tanto é que na última eleição fui a 10ª mais votada e não pude... não assumi a cadeira. Não pude assumir a cadeira. Eu tenho dito que a Adri, ela é um exemplo de guerreira, de persistir, de continuar, né? 4 vezes concorrendo, 4 vezes tendo boas votações, né? E continuar estando aí, colocando seu nome à disposição. Adri, você talvez é o nome da lista que talvez é o nome mais controverso para estar na lista. Mas a gente enxerga em você qualidades que nós entendemos que realmente deva constar na lista para fazer diferença. O objetivo da lista é apresentar nomes que não sejam todos iguais, que tenham qualidades diferentes, que tenham experiências diferentes, mas que, no nosso entender, seriam nomes que, numa Câmara possivelmente eleita, realmente pudessem trabalhar para o bem de Santa Rosa, para que Santa Rosa pudesse avançar.
como eu mencionei, que talvez o teu nome, no meu entender, pode ser bastante questionado. Por que a Adri, ela é de um partido que é de centro-esquerda ideologicamente, mas muitas vezes tem se posicionado como centro-direita, né, também. Mas eu quero aqui tocar um pouquinho na questão seguinte. Você tem uma experiência política. Você não foi eleita ainda, mas você tem uma experiência política já de um bom tempo, correto? Como essa tua experiência, você acredita que ela realmente pode fazer diferença aqui na nossa Câmara de Vereadores e como ela se diferencia em relação aos outros que já estão na Câmara e os outros que já estão na vida política em Santa Rosa? Então, Charles, só para constar, o PSDB ele é um centro-direita, ele não é esquerda. E eu lamento muito até nesse momento que tu falou isso. Realmente, eu sou bastante persistente porque eu acredito na minha cidade e sei o meu potencial. Eu lamento muito você, que tem um perfil muito parecido comigo, não estar junto nessa disputa, né? Eu fiquei muito triste, tu sabe disso, porque eu vejo em você muitas das qualidades que eu quero levar para a Câmara de Vereadores, inclusive no partido de vocês, né? Todos, a Nayane também, né? Seria uma excelente vereadora. Também o Kunkel, né? O Davi Kunkel, a gente esperava que realmente vocês três estivessem nessa disputa, e eu fiquei muito feliz em ouvir os nomes de vocês, porque a gente pensa, pode ter certeza, muito mais igual do que diferente. E eu sempre digo, né, que os diferentes se atraem na física, os iguais se atraem na vida real. E essa é a vida real. Hoje eu estou aqui a convite de vocês porque eu me sinto muito à vontade e muito no mesmo parâmetro que vocês, em defesa das qualidades e da política boa que a gente deva ter em Santa Rosa. Perfeito. Por que eu continuo insistindo? Eu nunca fui eleita, mas eu tenho uma gratidão pela população de Santa Rosa, pela quantidade de votos. Na verdade, a população sempre me elegeu todas as vezes que eu concorri. Sempre esteve entre os 15 mais votados, né? E o questionamento sempre foi: tu tens que sair do partido que tu estava para ir para um partido que tenha a possibilidade, que tenha a legenda, para que tu possa validar os nossos votos. Essa era sempre o questionamento. E assim eu fiz. Eu busquei o PSDB, um partido que tem transparência, que tem o Cola como representante aqui em Santa Rosa, que é uma pessoa do bem, uma pessoa que tem credibilidade. E nele eu estou concorrendo agora. Me sinto muito confortável dentro do partido e estou muito confiante e muito bem recebida pela população. Porque afinal, assim, Charles, eu sou apaixonada pela área das políticas públicas, porque eu sei que para mudar a vida das pessoas é através das políticas públicas. E assim eu fiz, por exemplo, como voluntária da Promis. Uhum. Nós mudamos a realidade dentro de uma diretoria com mais de 30 voluntárias, sem remuneração nenhuma. Nós trouxemos mais de 4,5 milhões. Nós buscamos uma construção de uma casa de mais de 1,5 milhão. Assim eu fiz também quando eu estava na Assembleia Legislativa. A exemplo de R$100 mil por Espaço Feliz, que eles precisavam de um carro, mas na região nós distribuímos mais de R$1 milhão para o Hospital de Tucunduva, Santo Cristo, Horizontina, mais de 20 veículos para as prefeituras de Giruá, Prefeitura de Cândido Godói, aqui o próprio Espaço Feliz, a Promis, vieram 2 veículos, né? Uhum. Isso são políticas públicas, é o dinheiro que nós, moradores de todas as cidades do Rio Grande do Sul, inclusive Santa Rosa, pagamos de impostos e que devem ser retornados para uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, eu me sinto muito confortável de, sim, buscar uma outra legenda partidária para, sim, ter a oportunidade de estar frente às decisões da Câmara de Vereadores.
E sinto realmente, assim, fico muito triste de vocês não estar junto nessa disputa, né? Mas feliz pela iniciativa de vocês estarem potencializando as candidaturas que devem estar lá. Legal, Adri. Com certeza, como é que eu vou dizer? Até eu tenho que pensar para falar corretamente. A Adri, ela tem uma qualidade que é muito semelhante à minha. Que nem você disse, a gente tem algumas semelhanças muito grandes, né? E eu acredito que uma delas no meu caso, eu vou chamar de teimosia. O Charles é teimoso. No teu caso, eu estava tentando pensar... Persistente, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, então nós dois somos persistentes, né? A gente tem realmente, quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente vai firme, a gente enfrenta as dificuldades e muitas vezes até perdemos as batalhas, porque é normal perder as batalhas na vida, né? Mas a gente continua. Nessa questão de vereador em Santa Rosa, a gente teve uma conversa e você mencionou que você quer ser independente. Você é independente. E para ser independente, eu creio que no caso do Charles seria teimosia, no teu caso é persistência, essa qualidade, vou dizer assim. Como é que você se enxerga como uma vereadora independente? Como é que você vê essa função da independência dentro da Câmara? Hoje, a atual situação da nossa representação no Legislativo só tem dois lados, né? Que é a oposição e a situação. Uhum. E eu não gosto de polarização. Eu acho que a população já está, assim, massacrada demais por conta de polarização. A independência, quando eu digo que no meu material não tem o número do candidato a prefeito, é justamente para dizer que sim, eu vou estar lá na Câmara de Vereadores representando a população, independente de quem seja o prefeito. E em virtude de todo esse meu histórico de luta, de batalha e de conquista, eu não me sinto alguém que perdeu a batalha, ao contrário. Nós fizemos grandes coisas. Uhum. Inclusive, eu desafio, Charles, tu me fez lembrar que eu me sinto, né, em desafiar. Quem sem mandato trouxe tantos recursos e fez tantas coisas por Santa Rosa como eu? Então, nesse sentido. E sabe qual é a maior qualidade que eu me vejo em mim para conquistar tudo isso? É um time. Todos os lugares que eu passei, eu tinha independência para lutar pelas pessoas, mas sempre com um time do lado. Um exemplo, no Cine, nós fizemos a melhor gestão pública da Fundação Gaúcha do Trabalho. Por quê? Porque nós tínhamos um time, o time de servidores públicos que abraçaram a causa e fizeram a diferença. Nós transformamos tanto na qualidade de atendimento quanto na infraestrutura da agência do Cine. Dentro da Promes, foram mais de 30 mulheres, eu era presidente, mas foram as 30 mulheres que juntas fizeram a diferença. Ser independente é não dizer amém para o que a gente não concorda. E não ficar batendo no que a gente discorda, mas sim buscar soluções e buscar resolver os problemas que surgem no decorrer do dia, no decorrer da vida das pessoas. O vereador, eu sempre gosto de usar muito essa palavra, o vereador é vereador. Se eu tenho que estar lá na Câmara, se eu vou estar lá representando a minha comunidade, eu tenho que sentir na pele, eu tenho que ver a dor do outro. E se eu estar vinculada a um prefeito, tanto sendo situação ou oposição, eu não vou me sentir confortável, porque eu já estou comprometida com o prefeito. E o meu comprometimento, quando eu falo que eu sou uma candidata independente, é porque o meu comprometimento é com a comunidade, né? E eu acho que daí vem a inteligência do prefeito, de usar todas essas minhas qualidades para nós buscar uma solução junto. Porque quanto mais a gente tem um time coeso, um time qualificado, a gente busca solução para tudo. E Santa Rosa mostrou muito tempo e mostra muitos anos. Eu já fui dirigente do Hortigranjeiro, já tive a oportunidade de participar também da FenaSoja.
E eu sei que são os times, independente de salário ou não, que buscam essas grandes conquistas e o que Santa Rosa é hoje. Não é em nome de uma pessoa. Santa Rosa não foi construído por uma pessoa. Então, essa independência, Charles, de eu não ficar vinculada a uma pessoa e ter que, por exemplo, aumentar o salário dos vereadores, como aconteceu agora na última sessão, porque o prefeito encaminhou o projeto e eu era vinculada a ele. É um exemplo. Ou só ir contra porque ele é oposição. E não é assim que a gente faz. A gente tem que discutir o assunto e ver sempre qual é a necessidade da comunidade. Porque o vereador é vereador e, acima de tudo, é um servidor pago por nós, pago pela comunidade. E é nesse sentido que nós temos que lutar. E é nesse sentido que, sim, eu sou uma candidata, a única candidata de Santa Rosa independente. Que o meu compromisso, a minha lealdade é com a comunidade. A minha independência é para a defesa da comunidade e das necessidades e das políticas públicas que são necessárias serem implantadas, independente da polarização. Adri, antes de deixar vocês falar, a gente defende muito a independência, né? Então é uma questão que nós acreditamos muito. Eu só quero fazer uma correção de algo que talvez eu me expressei mal, tá? Quando eu falei que às vezes a gente perde batalhas, eu de jeito algum estava querendo dizer que você é uma perdedora, porque eu acredito que você é uma vencedora. Eu acho que quando a gente... Na vida, realmente, algumas batalhas a gente acaba, às vezes, perdendo, mas para mim é um grande exemplo que você tá aí concorrendo, que você é uma vitoriosa. Então eu queria só corrigir, caso tu não tenha entendido errado, ou talvez eu tenha me expressado errado, só para deixar isso claro. Eu acredito que você é uma vencedora. Não, e de forma alguma, né, Charles? Eu entendi certamente, só quis, assim, esclarecer, porque nesse sentido, assim, para mim hoje seria muito confortável me manter lá na Assembleia Legislativa. A deputada Patrícia Alba me pediu para que eu ficasse e continuasse o trabalho que a gente estava fazendo regional. Então, eu realmente... tu disse que tu não é teimoso, tu é... Não, eu sou teimoso, você é persistente. Não, mas eu sou teimosa também, né? Eu sou muito teimosa e teimei em vir e correr esse risco. Eu falei que a gente tem semelhança. Como a gente disse, né? Eu pedi desligamento, né, do meu trabalho e estou aqui ao amor que eu tenho por Santa Rosa. Que é um sacrifício, mas exatamente. Tipo assim, eu abri mão de muita coisa, mas me sinto muito confortável porque eu confio na minha comunidade. Que bom, que bom. Tiago, Nayane? Então, vamos lá. Vou deixar eles falar. A Adri também, né? Não vou falar, vou chamar de Adri. Adri, eu acredito que sim, os vereadores devem ser independentes na questão da análise dos projetos. Por quê? A lista surge exatamente para que o legislativo deixe de ser carimbador de projeto. Que não tenha uma discussão, que não tenha análise e que sejam obrigados a votar de um alinhamento que vem do executivo. Mas você não acha que existindo direita e esquerda, não vou entrar nos pormenores, né? Teria que ter um alinhamento com o executivo na questão legislativa, e não estou falando em concordar com todos os projetos, e não ter o alinhamento na função do vereador de fiscalização? A função, ela é bem clara de vereador, né, Nayane? A independência não vem atrapalhar a função do vereador, tanto na fiscalização, como na criação de leis, como em todos os sentidos que vêm junto, eu digo, incorporado no cargo do vereador, né? E ser independente, a palavra até pode ser às vezes mal interpretada a independência, mas na verdade não é ser isolado, é estar sim discutindo e promovendo soluções sem ter um parâmetro no sentido de afinidade com o prefeito. Vai ser discutido as políticas públicas, não as questões políticas
Tá, mas eu vou ter que perguntar e Fique à por vontade. favor, talvez as pessoas associem o ser independente com ficar em cima do muro. Eu não quero me posicionar se eu sou de direita ou de esquerda, e eu acho que até eu faço questão de frisar isso porque na fala do Charles, por que seria o nome mais controverso? Por quê? Porque nós estamos apoiando candidatos de direita. Né, a lista apoia. Nós temos um posicionamento, apesar de ser apartidária, a lista ela não é do partido, somos todos filiados a um partido que apoia de direita. Se as pessoas te perguntarem hoje, mas Adri, você concorda no retorno da esquerda para um governo? Isso é uma decisão do eleitor, eu não posso responder essa tua pergunta, isso vai ser respondido agora dia 6 de outubro, né? Tanto é que eu deixei bem o eleitor à vontade para ele escolher. E outra coisa, Nayane, até eu fiz um vídeo agora no último dia 7 de setembro, que vem bem ao encontro da tua pergunta. Quando foi proclamada a República, era para ser em cima do muro ou era para ter uma oposição firme e ter uma nação livre? Então a independência, quando eu falo em independência, é para ter uma vereadora livre, para poder falar o que ela pensa, para ela discutir, para buscar a opinião da população e buscar uma alternativa mais sábia em todos os projetos de lei, em todas as discussões, inclusive para facilitar a vida do prefeito. Porque muitas vezes, por eu ser tanto do X, do A ou B, ou da direita ou da esquerda, como tu citou, eu, às vezes, não quero me comprometer com o prefeito ou ser mal interpretado e não vou falar para ele o que realmente deve ser feito e o que a gente está vendo de melhor forma, buscando a solução da melhor forma. Então, na verdade, vamos trocar a palavra de independente para livre, para ser livre de expressão, livre na conduta, para não estar vinculado e aceitar, muitas vezes, uma definição até na aprovação de projetos que a população perde com isso, né? Porque, em resumo, em grandes momentos, a gente teve esses exemplos, em muitas vezes, de quem perde é a população. Né? E a população é que mantém um governo. Uhum. A população é que paga os impostos. Então, nós temos que ver as formas assim. E, nesse sentido, então, eu quero ser uma vereadora livre para poder expressar justamente essas necessidades e discutir de igual para igual. Prefeito como prefeito e a Adriana como uma legisladora lá da Câmara de Vereadores. Tiago. Bom, então, continuando um pouquinho. Tu, a respeito dos critérios que a gente tem aqui, um dos critérios é liberdade. E tu trabalhaste no Cine, e eu queria que tu expressasse um pouquinho a tua compreensão sobre a relação de trabalho, tá, existente, patrão, empregado, essas questões assim, e como no nosso município a função do legislador, do vereador, podem influir, digamos, e podem ser benéficas, digamos, para a geração de emprego. Que tu trouxesse um pouco da tua experiência, que tu tem, o que tu pode agregar de ter trabalhado no Cine, tá? E que pode ser útil, digamos, na formatação das tuas políticas e a compreensão que tu tem da relação de trabalho que existe hoje. Como tu vê a relação de trabalho? Porque foi falado aqui, né? Hoje você tem um estigma do patrão como alguém mau, como alguém que faz mal para a sociedade, e a gente não tem essa visão, tá? E eu gostaria que tu falasse a respeito de como tu compreende a relação de trabalho hoje e como a tua experiência no Cine e ter trabalhado com emprego pode ser importantes para o desenvolvimento e para a tua atuação como vereadora, que sejam importantes para a geração de emprego no município. Então, eu acho que assim é um dos principais pontos que nós sempre temos que discutir e buscar alternativas razoáveis. Nós temos um grande problema aqui em Santa Rosa, que é a distância, né, dos grandes centros e a dificuldade, às vezes, né, de chegar. Tanto que a gente briga por muito tempo por aeroporto, com um maior aeroporto, né?
E nesse sentido, no Cine, quando gestora então da agência do Cine de Santa Rosa, a gente buscou através da Comissão Municipal de Emprego, junto com os empresários, empresas, enfim, a qualificação primeiro, né? Porque Santa Rosa a gente tem os empregados muito qualificados, as pessoas buscam se qualificar, elas buscam, e muitas vezes não tinham oportunidades de trabalho por não ter experiência. Tinham a qualificação e não tinham experiência. Então, eu me sentia muito confortável de trazer essas empresas junto à agência do Cine, que foi um marco importantíssimo, porque foi exemplo no estado inteiro nesse sentido, porque eu sempre questionava assim, a gente criou um polo metal mecânico, mas não tinha mecatrônica em Santa Rosa. Sim. Então, é nesse sentido que a gente precisa sempre ter essa observação no mercado de trabalho. Eu não vejo essa relação patrão-empregado dessa forma. Eu vejo uma coisa, assim, uma situação muito tranquila, tá? Porque nós temos trabalhadores da melhor qualidade em Santa Rosa. E os empresários são um exemplo no país, os nossos empresários, porque eles lutam dia a dia, né? Nesse mundo cruel de impostos, de falta de... Agora, na última pandemia, né? Quanta mercadoria faltou, eles não deixaram de atender os seus clientes, buscaram alternativas, buscaram outras situações para que também mantivesse os seus empregados juntos na empresa. Então, eu me sinto muito confortável de ter trabalhado na agência do Cine nesse sentido, de que a relação emprego e patrão é muito clara aqui em Santa Rosa e muito harmoniosa, né? Tanto que a gente tem tantos voluntários nos nossos eventos, como FenaSoja, Hortigranjeiro e outros, Indumóveis, que é o maior dos exemplos agora, que é relação patrão-empregados. Isso só acontece porque eles trabalham juntos, né? E com certeza nós temos empresários em Santa Rosa que são os maiores empreendedores. E isso faz com que o empregado se qualifique muito mais, porque ele vê essa qualidade de empresário. Então, ele busca estar no mesmo patamar. É bom. Charles? Adriana, pensando em Santa Rosa hoje, agora um pouquinho mais realmente prático, né? O que tu enxerga como uma urgência da cidade, uma coisa que precisa ser atendida agora, que não deveria nem esperar o próximo ano das eleições? O que tu enxerga como mais urgente? Vou pedir para tu citar a mais principal para você. Hoje eu vejo a nossa questão da saúde, né? Porque nós tivemos muitas uma pandemia, mas nós sabemos que a dengue também afetou a todos nós não fomos testados, né? Mas se fosse testados, ia ser um número muito alarmante. E não é só Santa Rosa, foi em todos os lugares, né? Então, a gente saiu de um Covid e entrou para uma dengue. E eu vejo que a saúde, assim, ela, por mais que nós ainda temos uma qualidade de saúde, né, a estrutura da nossa saúde, desde lá da fundação, que eu tive também o privilégio de participar na criação da Fundação Municipal de Saúde, né? Não sou tão jovem assim, mas eu tive muito, assim, e levamos esse exemplo para o Brasil inteiro. Então, eu vejo realmente essa necessidade na saúde pública, de que nós precisamos uma estrutura maior em virtude de todos esses acontecimentos. Um exemplo que nós estávamos falando agora, essa fumaça, até que ponto nós não vamos precisar uma emergência com mais agilidade, com mais profissionais, para atender, de repente, esses casos aí de pneumonia, sei lá o que vai dar, mas que tem pessoas que estão sendo prejudicadas em virtude dessa fumaça tóxica aí que está chegando na nossa cidade. Então, eu vejo realmente que hoje nós temos que focar melhor, sentar, discutir o que nós vamos fazer para enfrentar e agilizar, porque nós estamos assim meio empatando na saúde. Nós precisamos qualificar melhor o atendimento e a ter mais profissionais, né, disponível em virtude de todos esses acontecimentos que estão afetando a saúde da nossa população. Nayane?
Adri, eu fico satisfeita vendo uma mulher estar na política. Eu estou engatinhando, eu digo, né, começando, não porque não gostava ou não me interessava, mas porque eu era acomodada. Eu achava que só me indignar era o suficiente. E eu vejo que você vem de muito tempo estando presente na política e na comunidade, na sociedade. Você, me corrija se eu estiver errado, mas não é casada com político, não é filha de político, então você realmente vem independente, uma mulher independente na política, já há um tempo. Por quê? O que te motivou a vir para a política e como convencer mais mulheres diante dessa jornada dupla, tripla que a gente tem, a afastar um pouquinho da função de esposa, mãe, dona de casa ou profissional também, que a gente tem, né, uma atividade profissional, e se dedicar à política? Realmente, Nayane, é um grande desafio, né? Nós temos a cada momento, eu sempre digo assim, a gente deita pensando em desistir e acorda com todo o pique para começar de novo, porque não é fácil. Eu sou de uma família muito humilde, tá? Eu tive luz elétrica na minha casa quando eu tinha 15 anos. Até lá, eu tinha vela em casa para poder estudar à noite, né? Eu era faxineira desde os 9 anos. Fui babá, ia nos bolichos para os vizinhos comprar leite e tal, para ter uma renda a mais para nossa casa. Tive uma infelicidade de perder um irmão muito cedo num acidente de carro, e isso desestruturou muito mais a minha família, fazendo que o meu pai falecesse com 42 anos em virtude do álcool e cigarro. Então, eu via naquilo uma possibilidade de que só através de políticas públicas nós poderíamos mudar a realidade das pessoas. E meu pai morreu com 42 anos, jovem, em virtude, né, de fumar e beber muito. E naquela época eu chorava muito quando eu ia para a escola, eu tinha muita vergonha disso, porque ele era um bêbado. E hoje eu vejo que não, ele estava doente, ele não era um bêbado. E nesse sentido que a minha mãe hoje tem 73 anos, ela era analfabeta, ainda tem dificuldade. Na verdade, a gente tentou, ela não conseguiu aprender, mas a minha mãe, ela perdeu a mãe dela com 3 anos. Então, a minha mãe não pôde estudar porque ela era mulher, ela tinha que cuidar da casa e trabalhar na lavoura. Então, tudo isso fez com que, sim, eu tinha que lutar por uma vida melhor, principalmente para nós mulheres, né? Para entender melhor. Não julgar a pessoa que bebe, né? Não julgar alguém que perdeu o filho. Meu irmão, eu tinha 14 anos, ele faleceu com 15 num acidente de carro. Então, é nesse sentido assim que eu determinei, naquele dia, que eu seria política de políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida. E nesse sentido que eu fui para trabalhar na prefeitura, no serviço público, que eu fui numa grande empresa, que eu fui lá trabalhar com a empresa Cameira para ter uma experiência de gestão numa empresa exemplar. Foi assim que eu voltei e fui a ser empresária, porque eu queria sentir na pele o que era ser empresário. E assim eu retornei para o estado para trabalhar no Cine, porque essas experiências fariam de mim uma boa política. Porque quando viesse, Thiago, o empresário, o empreendedor, que sente na pele o dia a dia, os desafios, eu sabia o que ele estaria falando. Quando viesse um servidor público que enxerga lá o salário do secretário sendo aumentado na calada da noite, e o dele está estagnado lá e reprimido, eu saberia o que ele estava falando. Quando viesse, todas essas situações aí, isso não é assistencialismo. Quanto mais pessoas qualificadas, quanto mais oportunidades de trabalho, quanto mais qualidade de vida uma cidade tiver, mais pessoas, menos pessoas doentes que nós vamos ter. Porque hoje nós temos pessoas doentes em virtude também de todo o contexto de doenças
eu sempre digo doenças do corpo, mas muito mais doença da alma, né? Psicológica em si, porque num país onde que nós somos extremamente capitalista, a preocupação não são as pessoas, é o capital de recursos financeiros, eu sempre digo, não ao do ser humano. E nesse sentido eu queria poder mudar. Então, desde os 14 anos, eu lembro que eu fui fazer um curso de datilografia. O prefeito Vicini foi o primeiro mandato do Vicini. Inicialmente eu acho que era o prefeito Borges, depois o prefeito Vicini. E eu fui na UCAM fazer um curso de datilografia. E naquele dia eu falei para ele que eu queria poder ser política e também mudar a vida das pessoas para melhor. E desde lá, tudo que eu tenho feito, e a minha família, o meu esposo é parceiro, se desanima muito e se abala com os desânimos que a política nos oferecem, né? Todo dia quase. Mas me dá a maior força de eu estar aqui e enfrentar de novo esse desafio de concorrer aí com gigantes que estão aí há muitos anos dentro da Câmara de Vereadores. E pela minha história. Então, em resposta, é por ter sentido na pele, porque a minha dor, eu vejo quando o outro sente a dor. E eu sei que através de políticas públicas, ações de trabalho, de oportunidade, não é assistencialismo, é sim oportunidade de dar para as pessoas o crescimento profissional, o crescimento familiar, né? A educação. Hoje eu não pude citar dois, né? Então eu só fiquei na saúde, mas a educação é uma questão também. Pode citar agora. Pode. A educação, eu fiz magistério, então eu sei que a educação nossa tá precária. Não temos como fugir disso. A gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Como dizia minha avó. E a gente precisa, sim. Por isso tudo que eu digo, eu lamento vocês não estarem juntos concorrendo, né? Eu acho que fui a pessoa que mais senti por vocês não estarem juntos na caminhada. Porque quanto mais as mãos são dadas, mais nos fortalecemos para enfrentar junto os desafios, que é o mais desgastante por ser mulher e por estar nesse meio político, que é extremamente masculino, né? Nós temos a tal das cotas, que eu sou totalmente desfavorável a isso. Eu digo assim, o que adianta ter 30% de cota? Porque a lei é mal interpretada. Na verdade, eu ia falar agora é 30% né, de gênero, não é de cota, mas todo mundo leva porque, não, tem que ter os 30% de mulher. E como trazer para que daqui a uma ou duas seja 70% mulher e que a gente esteja brigando pelos 30% de homem concorrendo junto? E tu sabe que eu assim, eu sou bastante polêmica. Eu tenho um amigo meu que, quando eu tive a oportunidade de receber o convite para ir para a Assembleia, ele falou para a deputada, olha, pensa bem, porque a Adriana é polêmica. Eu sou bastante polêmica. Eu acho que não, dá para os dois gêneros, os demais gêneros, né? Não só dois, todos os gêneros caminharem juntos. Mas nós temos que ter uma percepção, tá? Deus dividiu a maior missão dele, o maior compromisso dele foi com uma mulher, né? Que é gerar vidas. Por que nós temos que ser 30%? Se Deus nos confiou a maior dádiva dele, que é gerar vidas. Por que nós somos assim perante daí os homens? Mas é cultural, porque Exatamente. a lei não diz que tem que ser 30% de mulheres, né? Deixa até entrar, já que você... Sim. Por favor, vou pedir Vou pedir a minha cota. Vou pedir minha cota de Tá. 30% para entrar nessa conversa. Porque eu gosto desse assunto por causa que uma coisa é clara, que muitas leis, elas têm uma intenção e o resultado não é. outro. A maior parte. Né? E essa das cotas, para mim, é um caso desses. Por exemplo, eu estava até avaliando. Vamos usar um exemplo claro. A lei, então, obriga a colocar pelo menos 30% do outro gênero. Tá? Mas, se numa nominata tem uma mulher muito competente, com muita chance de fazer uma boa votação,
e não tiver outras mulheres concorrendo junto com ela, ela obrigatoriamente só pode concorrer com mais 2 homens, correto? Essa é a Sim. lei, tipo assim, Sim. Foi o que nós seria a nossa escolhemos. situação. Essa mulher que teria, Não, vamos dizer que ela tem um potencial de fazer mais 1.000 votos em Santa Rosa, que na teoria daria para se eleger, na teoria, né, dependendo do nominado. Pelo fato só dessa cota, não, e se tivesse mais 5 homens que quisessem concorrer nesse partido, essa nominata não poderia concorrer, e automaticamente essa mulher perde a chance. Então a cota nessa situação Prejudicial. foi prejudicial para uma mulher. Então o resultado dessas leis muitas vezes não é o mesmo. Eu acredito que o que a gente precisa fazer é trazer mais mulheres para concorrer, que queiram concorrer. É o primeiro ponto. Convencer elas que nós temos espaço na política. Que elas queiram concorrer e que elas realmente então tenham também condições e lutar. Eu sou um grande defensor. Por mim, aliás... Charles, e daí vem a controvérsias, né? Sempre tem. Sempre Por tem. quê? Nós somos maioria de eleitores. Santa Rosa, sim, a maioria é A mulher. grande, no Brasil inteiro nós somos maiorias. E aqui muito mais. E aí nós estamos tentando ser os 30%. Sendo que nós podemos dominar. Mas, Adri, eu enfrentei isso na busca de candidatas. Eu tomei cafeína ainda hoje, deve ter do ano todo no meu organismo, para convencer, e a resposta é não. Não é uma questão... Isso é uma coisa para mim muito clara, que não é falta de espaço, e sim, o que nós precisamos fazer é convencer vocês, mulheres, a concorrer. E eu ainda não sei como fazer isso, Adri. Eu sei que você é uma pessoa que já vem convencida de muito tempo. Mas assim, para as outras mulheres, eu não sei ainda como convencer. Eu até ainda falei com a Nayana que eu acho que vocês precisam se convencer. Foi a minha pergunta. Não. Como trazer mais mulheres? Exatamente. Agora, respondendo então a pergunta, o que acontece? Nós dá a dica. Chave de ouro. Na verdade, daí nós teríamos até uma chapa no executivo de mulheres, né? Se ainda tivesse a chave de ouro aí. Sim. Na verdade, assim, ó, é muito desafiador para a mulher. O desafio da mulher concorrer É muito maior. é muito maior. A Nayane deixou bem claro antes ali, né? Nós temos 4, 5 jornadas. Não basta só. Nós temos famílias, nós temos a educação dos filhos, nós temos o cuidado com a casa, nós temos o cuidado com o esposo, nós temos o cuidado com a mãe que está... No meu caso, eu tenho a mãe que está doente. Eu tenho Conosco. conosco ainda, né? Então, assim, os desafios para a mulher tá ainda enfrentando, e muitas vezes enfrentando abusos, né? Porque não pensa que é tudo 100%, que é maravilhoso. Ao contrário, nós somos... Todos os dias nós temos um desafio novo igual para enfrentar, mas que nenhum deles passa batido. Todos os dias, para nós, é sempre mais difícil. Para nós não temos apoiadores de campanha. O homem já é mais fácil. Para o homem é mais fácil, né? A política é o mundo dos homens. Não, a política tem que ser o mundo das pessoas de bem, né? E por isso que nós estamos aqui. Então, realmente, nós temos que debater mais, nós temos que conversar mais, nós temos que dar mais possibilidades. E eu tenho uma solução, então, para buscar mais mulheres na política. Vamos dar mais espaço nos meios de decisão delas. Vamos colocar mais mulheres dentro do mercado de trabalho, mas nos cargos de decisão da política. Quantas presidentes de partidos nós temos em Santa Rosa? Vocês lembram de alguém? Não sei se a Cleonde não vai ser. Desculpa. Não, hoje não tem. Eu acho que não tem, né? Exatamente. Porque ali nós já saímos perdendo, porque nós já não temos muita chance de discutir, porque o presidente ainda define, né? Tá, eu até vou pedir mais explicação, porque o Novo é um partido novo, mais inexperiente, não está tanto no tempo no mercado. No mercado. É um tipo de mercado, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, eu vou falar
da experiência, assim, minha, que eu tenho com o partido político, que é somente com o Novo. Eu faço a mínima ideia como é que funcionam os outros partidos. Eu fico até apavorado, porque eu descobri esses dias que aparentemente os partidos com maior tempo de TV, eles, maior dinheiro de fundão, eles dão menos apoio para os seus candidatos de Santa Rosa do que nós iríamos receber, que nós não temos quase nada. Fiquei assim apavorado. Mas beleza, não é esse o assunto. Mas, por exemplo, a estrutura do Novo Santa Rosa, se a gente, no momento que a gente tiver mulheres, de igual para igual. De igual para igual. Então, quando você diz assim, não há espaço para vocês, o que acontece nos outros partidos que vocês não têm espaço? O que está acontecendo? O que falta para você, Adri, dentro do PSDB, ter essa voz? Para a mulher dentro do MDB ter voz, para a mulher dentro do PL ter voz. É tanto nossa culpa de nós homens, porque no Novo eu não vejo isso. No Novo eu não vejo isso. Vamos deixar a Nayane, que tá cheia de vontade. Não, na verdade, o Novo é diferenciado. Ponto. Eu vou fazer isso. Mas eu vou trazer um pouco de autorresponsabilidade para nós, porque eu não gosto dessa homens e mulheres, dessa divisão. Eu sou muito complementar. Eu acho que falta gente... Tem espaço. Falta a gente ocupar. Nós temos medo do julgamento. Nós temos uma responsabilidade e uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu sou mãe de 2 meninos. E eles estão em casa. E eu penso, eu tô aqui... Será que eu não devia estar lá educando eles, né? Ele vai dormir, eu vou chegar, ele vai estar dormindo. Então, tem essa culpa que talvez faltem, e eu vou olhar de novo para a câmera que eu falei outra vez, os maridos apoiarem as mulheres para ir para a política, os pais apoiarem as filhas para ir para a política. Porque se a gente não tiver apoio, nós não vamos ocupar nossos lugares. Eu, Nayane, acho isso, né? E falta a gente mostrar que uma mulher apoia outra mulher. Exatamente, aí chegamos no ponto certo, né? Veja bem, eu fiz uma avaliação aqui, nós temos muitos movimentos femininos em Santa Rosa. E no período eleitoral, essas amigas nossas dos movimentos femininos, a grande parte delas estão apoiando um gênero masculino. Não é, Nayane, é difícil a gente ficar falando, né, homem e mulher, não é uma questão de gênero. Mas nós temos que entender que a mulher tem uma percepção, que seria o sexto sentido, mais apurado, que se ela tiver um espaço maior dentro da política, ela vai buscar soluções mais adequadas e mais leves, sem muita polêmica, né? Tanto que eu sempre digo em situações de desvios de recursos, a grande maioria, não, mas é porque a maioria é homem. Não, a mulher, ela pensa 2, 3 vezes, eu sempre digo, ela nem pensa em fazer um negócio desse, em desvio de recursos públicos ou outra coisa. Então é nesse sentido que a mulher é tão importante estar nesse meio, mas realmente é uma concepção e eu acredito que ainda vem lá do passado, né? Que o que é cultural, que já está imposto na cabeça. Eu lembro que a minha mãe me criticava muito por eu sair fazendo campanha eleitoral. Eu fazia campanha para o seu Clemêncio Longinos Karnikovski. Lembram dele? Não. O seu Clemêncio era do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, era um defensor da causa, e eu achava muito interessante aquele cuidado que ele tinha com as pessoas, né, com menos acesso às coisas. E eu saí uma vez, sim, porque eu já fui líder estudantil, né, a gente sempre lutou pelas causas, não por lutar ou para entrar em batalhas, né? Mas sim para buscar direitos melhores, buscar qualidade de vida, buscar soluções para as coisas, buscar... tanto que eu sempre digo assim, eu sou polêmica, mas me dá uma missão para fazer, a primeira coisa eu agrego pessoas, eu faço o time, eu faço... Imagina, o pessoal, né, sempre digo assim, a Promis tem 30 voluntárias. E mulheres que estavam dispostas ali 100% o tempo todo. Porque elas foram chamadas e viram o resultado.
né? Tem que ver o resultado, tem que ver a ação e o resultado. Então, nesse sentido que nós podemos sim buscar mais mulheres e quem sabe aí no futuro lançar uma futura mulher aí ao executivo. E fica desafio para os partidos, né? Então, já que não vemos mulheres, né? Aí Mas na primeiro presidência, precisamos também assumir essa Câmara, né? é verdade. Qualificar essa Câmara. No meu entender, a função ela se complementa, né? No caso, é muito claro que existem qualidades diferentes. Para mim não há dúvida disso, né? De que vocês têm qualidades que nós não temos. E se vocês têm qualidades que nós não temos, provavelmente eu tenho alguma qualidade que talvez não é mais difícil para vocês. E aí se complementa. Eu acho que tem que ser um time também. Os homens e mulheres têm que trabalhar como um time. Afinal, realmente, não é uma briga entre vocês mulheres contra nós homens. E sim, nós somos seres humanos e que a gente junto vai fazer muito mais do que separando. Para mim isso é muito claro, né? E aqui eu quero dizer que, por exemplo, trabalhar com a Nayane no podcast tem sido fantástico, porque realmente complementa. Quem tinha falado, isso aqui, sem dúvida, é um toque diferencial que eu nunca teria pensado e realmente achei fantástico, né? Aliás, foi a Nayane que teve essa ideia. Então, mas é isso aí, Thiago. Só faltava dizer que foi um toque feminino e dizer que foi não tem como. O Thiago é engenheiro, né? Só para concluir essa questão, eu tive a oportunidade agora nos últimos dias, né, em virtude de pedir a demissão bem antecipada até para poder participar de outra legenda. Surgiu uma oportunidade dentro do SESC Senat para alteração de categoria da CNH. Uhum. E eu me inscrevi então para fazer a CNH-D, que é motorista de ônibus e caminhão, né? Isso. E quando eu chego lá na turma, era uma turma de 25 homens. Até um conhecido meu chegou: Adri, tu vai ser a nossa instrutora? Eu disse: não, eu vou ser colega de vocês. E peguei lá, aprendi a mexer no caminhão, a parte mecânica, a parte de produtos perigosos, né? Então, nesse sentido de igualdade, por que eu ia ser a instrutora se eu queria ser a motorista de caminhão? Então, é nesse sentido, assim, que nós temos que ocupar todos os espaços. E tenho certeza, tá? Que realmente as aulas ficaram muito mais leves, descontraídas e comprometidas. Porque quando a mulher assume um compromisso, ela compromete as outras pessoas a se dedicarem pela causa. Uhum. Então é nesse sentido que a gente tem que sim estar juntos. Exatamente. Sempre estar juntos. Thiago? Caminhando para o final, então? Quase, não, eu tenho mais uma, mas se tu quiser... Bom, não, eu tô satisfeito ouvindo aqui, por mim eu acho tá que falei tranquilo. pelo Thiago hoje, porque... Eu tenho mais uma linha que eu gostaria de entrar para conversar contigo. Tu contou tua história que foi muito bacana, eu não conhecia a Adri, a questão da tua família, achei muito bacana saber um pouquinho mais. O que claramente também demonstra um pouquinho tua motivação e o teu empenho nas áreas sociais, que eu sei que você tem. Não preciso ir muito longe para alguém me dizer: a Adri ajudou, a Adri conseguiu intermediar alguma coisa nas nossas ONGs em Santa Rosa. É muito, muito fácil chegar nisso. Então a gente sabe que você mesmo, não sendo vereadora, você trabalhou muito nesse sentido. Isso é notório. Deixa agora pular um pouquinho para chegar onde é que eu quero chegar. Nós como partido, como filiados do Partido Novo, né, a gente acredita que realmente a liberdade de discurso, ela só tipo assim, aumenta o debate, melhora o debate, né? Então por isso é muito legal falar com alguém que é do PSDB. E aqui eu vou dizer que é social-democrata, ok, no Brasil é centro-direita, sim, eu concordo, por causa que a nossa esquerda é um absurdo de esquerda, então o PSDB sim, tá centro-direita no Brasil, sim, mas é social-democrata, que é um pouquinho diferente do que nós acreditamos. Eu sou capitalista, você mencionou antes assim, um pouquinho esse problema, né? Mas então, agora chegando onde é que eu quero chegar. Você com essa motivação que te faz trabalhar pela assistência social ou pelas ONGs, que eu diria assim, você é uma grande
como é que eu vou dizer, uma intermediária para conseguir recursos, no caso, públicos, para essas entidades. Mas eu queria aqui levar da seguinte forma, até eu acho que a gente tem que depois cortar um pouquinho essa minha fala, que eu me enrolei demais, mas não tem problema. Ou fica assim mesmo. Mas é o seguinte, no nosso entender, assistência social, que não pode ser assistencialismo, que você mesmo citou muito bem aqui, não pode ser assistencialismo, né? Ela é muito bem feita pela iniciativa privada. Tanto que as ONGs, a Promis, Espaço Feliz, são da iniciativa privada. São da iniciativa. Os voluntários são da iniciativa privada. São pessoas que são de fora. E a gente acredita que o que mais se precisa é facilitar com que eles possam realmente fazer o trabalho deles. Né? E muitas vezes o governo acaba, por N leis, até atrapalhando que eles possam fazer um bom trabalho. Você sabe disso, que muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Aliás, infelizmente o governo mais atrapalha. Eu entendo que uma vez que hoje a regra do jogo funciona de que muito recurso está disponível, né, pelo governo federal para essas entidades. Então a regra do jogo hoje, se é assim que tá, o dinheiro está ali, a gente precisa trabalhar para que esse dinheiro realmente chegue nesses lugares, né? Por mais que eu, Charles, acredito que esse dinheiro não deveria sair do dinheiro dos pagadores de impostos e que o pagador de impostos deveria direcionar retamente. Eu acredito que essa seria uma solução mais eficiente. Mas hoje não é assim. Efetivamente não é assim. Então o dinheiro está lá na mão do federal, estadual ou que seja municipal, que seja, e precisa ser destinado. Você como vereadora, aqui é uma pergunta bem, ela é um pouquinho ideológica, tá? Um pouquinho de defesa. Vocês tendo esse viés de saber trabalhar por isso e ter feito realmente muitas coisas boas nesse sentido, não tem o perigo da ADRE trabalhar para que o Estado fique maior e tente cada vez mais abraçar isso em vez de deixar para a iniciativa privada? Assim, Charles, a gente aqui em Santa Rosa, ela, como você bem disse, né, a iniciativa privada, ela dá essa qualificação, né, de nós termos 13 ONGs hoje aqui em Santa Rosa, porque ONGs bem definidas, cada uma com sua função. O que mais nós temos é recurso disponível. Nós temos esse dinheiro, tem dinheiro voltando o tempo todo dos municípios para o governo estadual e federal. E nós não temos pessoas qualificadas para fazer justamente o projeto e essa captação desse recurso. Hoje eu me sinto especialista nessa área, justamente porque eu vi assim, mas tem tanto dinheiro e não vem por quê? E por que está indo embora quando vem e não se sabe interpretar? Então, nesse sentido, eu acho que não. Eu acho que é o contrário. Quanto mais nós pudermos trazermos para as cidades, para os municípios, quanto mais nós pudermos investir em parceria com o empresário, porque o empresário ele tem que dar todo esse aporte. Eu sempre tinha um questionamento dentro do Cine num projeto que se chamava, eu acho que era empregar, não, agora era Proger, não, desculpa, corta essa. Mas enfim, tinha um projeto que vinha definido os cursos para fazer no município. Então vinham os projetos para ser cabeleireiro, vinha projeto para ser manicure, vinha o recurso, tá? Para o projeto. Mas tudo assim definido por Brasília. Claro, eles não se definia aqui em Santa Rosa. Eles não sabiam o que Exatamente. Então, na época, nós assumimos e reativamos a Comissão Municipal de Emprego justamente para definir o que nós queríamos. Nós somos uma área metal-mecânica, então vamos colocar mecatrônica, vamos colocar a arquitetura, o design para fazer os cortes, para aprender essa área.
Nós temos que ter cursos maiores. Nós temos, com todo o respeito dos cursos que vêm, né? O SESC-Senat, o Senac. O Senac é um curso referência na área da beleza, né? Mas nós estávamos deixando a outra área de fora. Então, justamente, eu acho que dá sim e deve ser feito isso. E eu tenho um diferencial na política. Eu não olho partido, eu não olho gênero, eu vou lá e busco em Brasília, busco em Porto Alegre, independente, eu abro portas. Por quê? Porque eu respeito todas as pessoas que estão ocupando seus cargos. Independente de quem ou partido, eu vou buscar recurso para minha cidade. E eu tenho capacidade, como tu bem disse, eu comprovei já isso, sendo voluntária, né? Imagina se nós tiver a oportunidade de ser uma representante do legislativo para buscar isso. Então, nós precisamos, sim, mais pessoas fazendo projetos, nós precisamos a qualificação dentro de uma Câmara de Vereadores. Eu sempre digo, a Câmara de Vereadores é a raiz de tudo. Toda essa sustentação de prefeito, deputados, senadores, presidente da República é sustentado pela Câmara de Vereadores. Porque é a grande maioria dos políticos. E é eles que vão fazer a campanha do A, o B, o senador, o deputado. Eles que vão dar essa sustentabilidade. E no momento que nós mexermos nas raízes e nós tiver gente qualificada, gente comprometida e gente realmente responsável lá dentro da Câmara de Vereadores, nós vamos ter, sim, um mundo melhor, uma Santa Rosa melhor, uma cidade com parcerias melhor e empresários com mais potencial ainda de investimento. Nós temos exemplos assim que poderíamos passar a noite falando de pessoas que muitas vezes, às vezes, não investem mais por falta de funcionários, de pessoas. Sim. Tá? E tem pessoas, elas só precisam uma oportunidade. Até eu tive a felicidade no início da semana de encontrar uma senhora que ela me disse o seguinte: Adri, eu sou cozinheira. E daí eu disse, eu sei, Aline, que tu é cozinheira. Daí ela disse, não, mas tu não lembra? Há 6, 7 anos atrás eu te encontrei e disse, eu vim de fora, vim da capital e quero uma oportunidade de trabalho. E tu me disse, então vai lá trabalhar num restaurante X que eles estão precisando de cozinheira. E ela me disse, eu não sei trabalhar de cozinheira. Eu disse, então assim, vai lá, faz um teste, vê se tu se adapta. E hoje ela é profissional, ela é chefe, ela é cozinheira, com todo orgulho. Ela disse, eu tenho uma profissão, Adriana, porque tu abriu a porta e me deu a oportunidade. Então foi um empresário? Foi o empresário, não foi eu. Foi o empresário que deu a oportunidade dela saber se ela ia se adaptar ou não naquela oportunidade. E hoje ela sustenta toda a família dela através da profissão dela. Ela é uma profissional na cozinha. Com autonomia, sem depender do Estado, ela consegue sustentar a família toda. Exatamente. Né? Uma coisa que eu ainda quero mencionar, caso você seja eleita, eu sei que vão vir projetos, especialmente na área social, eu tenho certeza disso. E um pedido que eu faria para você é que você sempre pense em parcerias público-privadas, por causa do resultado do dinheiro que vai ser investido, no meu entender, sempre vai ser mais eficiente. Como tu sabe, é bem qualificado em Santa Rosa, né? E que, então, esse seria um pedido que eu faria para você. Não diz que tem que votar, que eu não posso aqui prometer voto nenhum. Assim, né? mais um exemplo bacana que vem ao encontro da tua fala. Quando eu assumi a gestão do Cine ali, o sistema do cadastro dos currículos, eles não eram adaptados a compartilhar isso com as agências privadas. A primeira iniciativa que a gente teve foi reunir as agências privadas de emprego e sentar com elas. Nós somos um braço do Estado e queremos, sim, auxiliar vocês empreendedores. Mas nós queremos estar tão qualificados quanto vocês fazem o seu trabalho. A gestão pública tem que ser qualificada como uma gestão privada. Ela não pode ser diferente e não pode andar ao contrário, tem que andar junto. E nesse sentido nós mudamos no estado inteiro
essa oportunidade que as agências privadas, elas estavam junto no sistema do Cine, buscando candidatos qualificados para levar ao mercado de trabalho. Perfeito. Então, uma parceria que deu muito certo, tanto que eu tive a oportunidade de ser convidada para implantar esse sistema lá em Gravataí. A Ubra me convidou, o prefeito de Gravataí, junto com as empresas de Gravataí, né, para fazer o mesmo sistema do estado, só a nível municipal, para que eles tivessem um sistema qualificado. Inclusive tive um parceiro lá que foi, hoje é candidato pelo Novo, que nós desenvolvemos lá em Gravataí e foi implantado. Então, a Agência Municipal de Emprego, através da Ubra, e as empresas privadas, empresários, aderiram a essa ideia e hoje eles trabalham em parceria, o empresário e o empregado, mas buscando sempre profissionalizar e manter a demanda deles apta a ser contratada e não ficar em falta, né, lá no mercado de trabalho em Gravataí. Perfeito. Tiago, agora tu pode... Bom, posso conduzir o encerramento? Bom, o tempo urge. Então, gostaríamos que tu deixasse o teu recado, então, para que os eleitores te vissem e eles tiveram a oportunidade já de te ouvir e que tu pedisse o voto deles aí para essa eleição. Então, fica à vontade para te conduzir a quem você quer conquistar o voto. Você pode olhar para essa câmera que é ali que vai estar o pessoal te olhando. Então, a comunidade de Santa Rosa, né? Eu quero primeiro agradecer a vocês essa oportunidade de estar, né, expondo também um pouquinho mais, né, tirando as dúvidas das pessoas e me colocando, dizendo que sim, eu sou candidata a vereadora de Santa Rosa, quero muito estar lá, né, junto com a comunidade, junto com todos vocês. Peço primeiro, Nayane, o voto para ti, mulher, tá? Charles, o voto. Thiago, quero teu voto. E a comunidade de Santa Rosa. Votem Adriana Leal, porque realmente a minha lealdade é com as necessidades da cidade. A minha lealdade é com a comunidade de Santa Rosa. E o meu número é 45678. Nayane, tu dá o recado ainda final para os nossos... Então, pessoal, quem quiser acompanhar a política de Santa Rosa, quem quiser saber, participar desse debate, saber o que está acontecendo, segue a lista Santa Rosa. Obrigado, Adriana, por vir, por se disponibilizar no meio de uma campanha. E a gente sabe que o ideal da lista e o objetivo da lista é a gente renovar, modificar e acrescentar para Santa Rosa. Obrigada. Muito boa noite, Adriana, e muito obrigado por ter vindo essa noite, tá? Boa noite, obrigado. Senti falta da pergunta do Thiago, né? Não sei se... Não, eu fiz ali, só que o papo tava rolando. E eu e o Charles aqui, ó, os dois se toreando pra ver quem que ia perguntar mais. Fugimos muito? Não, a ideia é essa mesmo.